Para que vocês entendam a gravidade da situação, vamos começar com um vídeo gravado por Benny Johnson, que lê trechos da imprensa mundial, sobre como, um após o outro, em um navio de cruzeiro, e isso está acontecendo agora mesmo, passageiros e membros da tripulação estão morrendo. As autoridades dos Países Baixos tentarão evacuar 2 doentes de um navio de cruzeiro onde ocorreu um grave surto do suposto antavírus que já tirou 3 vidas. Esta é a primeira declaração da empresa Oceanwide Expeditions, confirmando que está enfrentando uma situação grave. As autoridades dos Países Baixos concordaram em liderar os esforços conjuntos para organizar a repatriação de 2 pessoas com sintomas da doença. Se isso for possível, o Ministério assumirá a coordenação do processo. No entanto, as autoridades de Cabo Verde estão relutantes em tomar essa medida. Assim, a mídia local informa que, segundo o presidente do Instituto de Saúde Pública, o navio deve continuar sua rota e os passageiros não devem desembarcar em Cabo Verde para proteger a população local. Vamos saber mais detalhes. O navio solicitou a liberação dos passageiros, mas as autoridades locais montaram um cordão de isolamento e não permitiram que nenhuma pessoa desembarcasse do navio. Não deixou ninguém descer a escada para a terra firme. Sigam viagem e, bem, morram em outro lugar. Nem sequer disse por favor. E isso acontece justamente quando se trata de ações traiçoeiras e enganosas do nosso governo e de muitos outros. Os casos ligados ao vírus de 2019 começam a vir à tona, eu diria até. Se agirmos como o governador de Nova York, bem, durante a Covid-19, sim, e a liderança do Partido Democrata em geral nos Estados Unidos, então precisamos trazer um navio de cruzeiro, um transatlântico para os Estados Unidos e seguir a sugestão do Benny. E ainda vai ter um surto inesperado, um surto inesperado. Estranho, o Dr. Fauci está no cargo desde a época do Gerald Ford. O Dr. Fauci já previu algum surto de doenças na época do Nixon ou do Gerald Ford, Ronald Reagan, Carter, Clinton, Bush Filho, Obama ou Joe Biden? Bem, aí ele exagerou, claro, porque Mao Tse-tung e Gengis Khan ainda foram piores do que Cuomo. Ele está em um distante terceiro lugar. Mas o que afinal aconteceu em 2020, 2019 e 2021 que ainda está sendo escondido pela administração democrata e pela imprensa? E o principal, pelos cientistas e médicos. Eu não tenho mais nenhuma ilusão sobre o nosso establishment científico e médico. Eu não acredito que eles se importam com os nossos interesses. Eu acredito que eles são comunistas médicos que criaram vírus mutantes usando animais para atacar as pessoas e estabelecer seu governo globalista mundial único e o comunismo global. E eu posso provar isso para vocês. Veja como. Eu tenho um vídeo onde Fauci descreve a Covid 3 anos antes dela aparecer. Vamos deixar de lado os planos de combate à pandemia das conversas entre Epstein e Gates. Eles claramente sabiam que isso ia acontecer. Mas se você analisar, vai ver que o Dr. Fauci, depois do 11 de setembro, liderou o programa de criação de armas biológicas. O Lei Patriota deu a ele financiamento ilimitado do Pentágono para esses desenvolvimentos bem aqui nos Estados Unidos. Depois que o Congresso proibiu as pesquisas, Fauci e outros, porque ele não fez isso sozinho, transferiram essas pesquisas para o exterior. Bem, sobre a China nós já sabemos. Wuhan, para onde mais ainda não se sabe. Continuação. Enquanto o Dr. Fauci não foi para a China e criou o vírus da Covid, e depois ele previu o vírus da Covid bem aqui. Jimmy, o fato de que a futura administração enfrentará um sério desafio na área de doenças infecciosas, como as crônicas, quero dizer, doenças já existentes. Falamos da governo de Donald Trump, e essa é só a primeira. E ainda haverá um surto repentino Surto inesperado. Engraçado, o Dr. Fauci está no cargo desde a época de Gerald Ford. O Dr. Fauci já previu alguma vez que haveria um surto inesperado durante o governo Nixon ou durante Gerald Ford, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama ou Joe Joseph R. Biden. Não, ele previu apenas que uma administração teria um surto repentino, porque ele sabia muito bem o que ia fazer e devo dizer, quando eu vejo notícias sobre grandes surtos repentinos, eu vou direto ao doutor Fauci, e talvez eu seja apenas um retrógrado, não sei. Não tenho certeza. Pelo menos admito meus preconceitos, então você decide. Fauci recebeu um perdão total de Biden. Não importa o que ele tenha feito, até o momento em que Biden deixou o cargo e assinou aquele papel para ele, um perdão para...
Прощается. E o que é conhecido, e o que não é conhecido, e o principal. Ou seja, se descobrirmos que ele envenenou, matou e esquartejou 30 pessoas, ele já está perdoado de antemão. Ele não sofrerá nenhuma consequência pela lei americana. Na verdade, Fauci, ao que parece, não matou 3 dezenas de pessoas, mas 30 milhões de pessoas. Bem, e continua naturalmente aproveitando a vida. Mas o assistente dele, então, digamos, os assistentes dele não receberam indulgência do Biden. E eles começaram a ser pegos. A origem da Covid-19, o ex-funcionário Naya Ida foi acusado de ocultar documentos federais durante a pandemia de Covid-19. Por que esconder documentos, a menos que você tenha criado a pandemia e usado algum mecanismo para espalhar esse vírus entre a população? Criar um vírus, liberá-lo em meio a uma multidão e esperar escondido. A tarefa número 1 é parar Trump, parar o desenvolvimento dos Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos se desenvolverem bem, se tudo correr bem na América, Trump será reeleito mesmo com a vacina. Caso contrário, não. Bem, e em segundo lugar, claro, a tarefa número 2 é ganhar bilhões, ou talvez até trilhões, aliás. Nossas garantias constitucionais durante a Covid. Acreditávamos que os médicos e as autoridades não criaram o vírus, não o liberaram e não gastaram recursos do ato patriótico em armas biológicas. Mas, senador, se eles tivessem feito isso, teriam preservado as provas, não as destruído. É exatamente isso que vemos na acusação e prisão, nesta semana de David Morentz, um cientista da equipe de Fauci. Coloque-nos a par da situação. Seu departamento é fundamental aqui. Você está na linha de frente. E eu sei que saiu um novo relatório. O senador Ron Johnson recebeu todos os dados mais recentes sobre como fomos explorados, assustando e no caminho nos envenenando com sabe-se lá o quê. Eles injetaram uma poção chamada vacina, um remédio, enquanto ao mesmo tempo escondiam de nós os verdadeiros medicamentos e tratamentos para parar essa epidemia, que eles mesmos organizaram. Com a palavra, senador. Ron, pode falar. Bem, em primeiro lugar, devo dar uma enorme salva de palmas para as minhas equipes. Obrigado à minha equipe. Alguns anos atrás, durante uma investigação, a administração Biden não nos forneceu documentos. Nenhum. Do SAPCA solicitamos documentos de várias universidades, incluindo a Universidade da Carolina do Norte. Esse porque da Universidade do Texas recebemos 15 mil páginas em resposta ao nosso pedido, e meus funcionários encontraram nelas uma agulha no palheiro. Eles acharam uma carta para David Morgens, de quem nada sabíamos. É surpreendente como a encontraram. Mas essa é justamente a carta em que ele se gabava de que sua funcionária, Pafoia, o ensinou a apagar e-mails. E agora ele diz, enviem para o meu Gmail. Isso é uma violação da lei de arquivos. Ele admite que destrói documentos, que está burlando a lei. Então, repito, nós, claro, encaminhamos isso ao inspetor-geral da administração Biden. Eles não fizeram nada, esse escritório do inspetor-geral. A chegada do presidente Trump permitiu reorganizar o escritório. E, por fim, tivemos um inspetor-geral responsável pelo caso, levando a acusação formal de E. David Morgens, que provavelmente é só a ponta do iceberg. Acredito que você está se referindo àquele relatório que foi apresentado logo após a audiência de ontem. Nele, há provas diretas de que a FDA sabia sobre a ocultação intencional desses documentos. Vamos discutir isso em um ambiente mais privado. Isso não é algo que se envia pelo correio. Estamos vendo a mesma evasão, o mesmo encobrimento. Mas a principal notícia do nosso relatório 1º de março de 2021, menos de 3 meses após a concessão da autorização emergencial. O chefe do CBR, Peter Marks, recebeu um briefing detalhado de Anna Schwartzman. Ela era especialista da FDA e trabalhou com o autor do algoritmo que analisou os dados da Bayer. Eles foram até Peter Marks, fizeram um briefing e afirmaram que, devido à semelhança das duas injeções e ao aumento dos relatórios da Bayer, o algoritmo deveria ter. Ele escondia e mascarava todos os efeitos colaterais, assim como os sinais de segurança. Eles criaram um sistema avançado, apresentando os resultados em 26 dias.
Foram identificados 49 casos de mascaramento extremo e 25 sinais de segurança após sua remoção, incluindo morte súbita cardíaca, AVC, infarto pulmonar e paralisia de Bell. Peter Marks e a FDA ignoraram isso. No fim, ela foi afastada e ordenaram que parasse imediatamente qualquer trabalho adicional. Ou seja, o governo dos Estados Unidos sabia que as vacinas tinham muitas consequências muito graves. Eles esconderam isso. De nós, de você e de mim. E nós, você e eu, morríamos porque os democratas queriam derrubar Trump e lucrar. Lucrar, aliás, de forma fabulosa. E não são os capitalistas sanguinários, como tentam nos convencer o tempo todo, né? Capitalistas gananciosos e sanguinários, mas sim políticos bondosos, castos, que cuidam de nós, praticamente falando ao país com lágrimas nos olhos. Nós vamos salvar vocês. E os otários acreditaram. Você consegue imaginar que metade dos americanos acabou sendo otária? A única coisa que pelo menos um pouco é agradável é que na Europa e na Ásia havia muito mais idiotas do que a metade. Idiotas que acreditam em políticos bons e altruístas, que se importam, políticos que cuidam da população dos seus países como se fossem seus próprios filhos. Aliás, é preciso verificar como eles cuidam dos próprios filhos. Como alguém pode ser tão burro? Bem, é possível, obviamente, aqui está, como se diz, a prova. Então, isso é março de 2021. Eles sabiam que iriam esconder os sinais de segurança usando análise de dados. E, Benny, eu realmente não precisava de nenhum modelo. Eu mostrei um gráfico. Em 1990, havia apenas algumas centenas de relatos de mortes por vacinas no VAERS, enquanto em 2021 eram 21 mil. Como assim? Houston, temos um problema. Eu não gosto disso. Eu precisava disso. Matemática não era necessária. Mas eles se esconderam atrás de um algoritmo conveniente para que Peter Marks, ao conversar com as vítimas que eles mesmos trataram, repetisse constantemente. Nós não negamos os traumas, mas não vemos nenhum sinal de problemas de segurança. Temos um registro documentado. Até o dia 22 de dezembro, ele continuou repetindo isso. Nós realmente não observamos nenhum sinal de segurança, estando plenamente cientes de que o próprio sistema deles está bloqueando esses sinais. Que coisa mais repugnante é essa? A atitude dele é má. Deixe-me terminar. Desculpe. Não, por favor. O ano de 2021 também foi o primeiro ano em que o NIH começou a tratar pessoas afetadas pelas injeções, pessoas como Brian Dressen. Eles estavam tratando essas pessoas. Eles tinham cerca de 23 pessoas, o NIH conseguiu tratar com sucesso. Não curaram totalmente, mas ajudaram muito. Porém, no NIH, funcionários disseram a essas pessoas: fiquem calados. Nós vamos fazer uma pesquisa, vamos publicar tudo. Sabe, nós reconhecemos os seus traumas das injeções, mas agora fiquem em silêncio. E claro, aquelas pessoas que estavam simplesmente gratas porque não conseguiam tratamento em nenhum outro lugar. Ninguém reconhece esses traumas das injeções. Eles estavam gratos e ficaram em silêncio. Você acha que a FDA publicaria isso? Você acha que a FDA já reconheceu algum dia o dano dessas injeções? A resposta é não. E aqui estamos nós, em 2020, e eles ainda não fizeram isso. Eu quero dizer, isso é simplesmente nojento. Essa é a definição correta. Eles são doentes, são cobras venenosas disfarçadas de nossos vizinhos e colegas de trabalho. Autópsias não eram incentivadas. Conseguir isso era quase impossível. Mas foram realizadas 96 autópsias em crianças. A FDA e Tracy Beth Rock analisaram os dados. 10 crianças, sem dúvida, morreram por causa da vacina contra a Covid. E o risco de sofrerem com a própria Covid era praticamente nulo para elas. Nós sabemos, crianças, vimos atletas caindo direto no campo, apresentadores de TV. Inventaram uma nova sigla, SMSA, Síndrome da Morte Súbita do Adulto. As pessoas estão chocadas. O que está acontecendo? Nem sei. Estranho. Em 2021, as pessoas começaram a morrer. Atletas no auge da forma caem mortos ou desmaiam. Os funcionários estão confusos. Sim, estranho. Vamos inventar uma sigla, chamar de Síndrome da Morte Súbita. Procurar. Vamos dizer que não sabemos o que é isso.
Como o próprio Fauci foi protegido pelo Biden, as prisões já começaram, mas, ou seja, dos assistentes. Começaram pelo principal conselheiro do Fauci. Vamos ver o que acontece depois. Os conservadores estão comemorando depois que a principal conselheira do Dr. Anthony Fauci foi acusada de esconder documentos federais relacionados à origem da Covid-19. David Morans, colega do Dr. Fauci, está sendo acusado de conspiração criminosa contra os Estados Unidos, além de ocultação e destruição de provas durante uma investigação federal. E o procurador Todd Blanche afirmou que essas acusações representam um grave abuso de confiança, justamente quando o povo mais precisava dela no auge da pandemia. Morans irá a julgamento na próxima semana. Ele pode pegar décadas de prisão. Ele é acusado de tentar contornar os pedidos feitos com base na Lei de Acesso à Informação. E as evidências disso, na minha opinião, são convincentes. Ele escondia a correspondência do acesso público, exigindo o uso do Gmail pessoal em vez do e-mail oficial do NEI. Ele diz, e nós temos e-mails onde ele escreve, não envie, não faça isso, porque obviamente eles estão tentando esconder sua correspondência da divulgação. E nessa correspondência são discutidas maneiras de minimizar o dano à reputação dos cientistas e do doutor. No círculo de Fauci, devido às suas ações iniciais, quando a pandemia começou, Fauci e outros pensaram, parece que pode ter sido um vazamento de laboratório das pesquisas que financiamos. Isso será ruim para nós. Não foi um, nem dois, dezenas de cientistas, médicos, farmacologistas participaram do engano, praticamente do assassinato de milhões. E não sentiram nem um grama de culpa ou arrependimento, nenhum deles sente isso até hoje. E trocavam mensagens sobre como esconder melhor suas atividades criminosas. Nenhum deles. Cientistas, as pessoas mais honestas, mais sábias e morais, no mundo, ninguém veio nos avisar que dezenas de milhares morreriam por causa dessas vacinas, que crianças morreriam. Mas havia muito dinheiro mesmo. E isso determinou a morte de dezenas e centenas de milhares, eu acredito, de americanos, filipinos, italianos e outros romenos e ruandeses. Em Ruanda morriam menos porque eles tinham menos dinheiro e por isso enviavam menos vacinas para lá. Não tinha muito o que tirar deles, né? Não é como se fosse cana-de-açúcar, certo? Mas agora vamos chegar à parte mais importante do nosso vídeo. Ouço o especialista que dispensa apresentações, isso foi em uma audiência no Senado. I believe I'm the most published individual. Acredito que sou o autor com o maior número de publicações entre todos que testemunharam sobre questões relacionadas à Covid-19 nessas audiências. Eu vi e examinei mais pacientes, estudei mais dados e sou um dos especialistas mais publicados do mundo nesse assunto. E como cardiologista, posso dizer que meu papel nisso foi combater doenças e salvar vidas. E, acima de tudo, não causar danos. Vamos falar sobre a miocardite, dano cardíaco causado por vacinas contra a Covid-19. Eu sou cardiologista, entendo bem desse assunto, examinei milhares de pacientes com esse problema, milhares. Antes da pandemia, eu tinha apenas 2 pacientes assim em toda a minha carreira. Na literatura revisada por pares, existem 1.065 artigos sobre miocardite causada pela vacina contra a Covid. Portanto, permita-me resumir brevemente os principais pontos. Então, vamos começar. O estudo da Universidade de St. Louis, de 18 de agosto de 2021, me causou preocupação. O autor Verma e colegas do New England Journal of Medicine. Homem de 42 anos na clínica de Washington com miocardite pós-vacinal. Infecção foi descartada. A causa foi a vacina. Ele está no hospital. Este é um dos melhores hospitais dos Estados Unidos. Ele morre 3 dias após tomar a vacina. Não há como salvar. Dr. McCullough, afaste um pouco o microfone. Certo. Depois, um caso foi descrito por Corey Cho e seus colegas. Este já é um homem mais jovem. Apenas alguns dias após a Pfizer, ele é internado no hospital. Ele morre em 8 horas após a internação. Como cardiologista, posso dizer que isso não acontece nem mesmo em casos de infarto. Ele morre em 8 horas.
Eu estudei todos os slides e imagens que os coreanos nos mostraram. Parecia que tinham passado um maçarico por esse coração. Ele estava completamente queimado pela inflamação. O coração dele foi destruído. Esses casos eram amplamente conhecidos e, naquela época, deveriam ter chamado a atenção de todos. Todos deveriam ter ficado extremamente atentos. Não é admissível que pessoas morram por causa da vacinação, se a própria vacina for a causa. Depois, Gill e seus colegas de Connecticut. Publicado no Archives of Pathology, 2 meninos de 16 e 17 anos que morreram poucos dias após a vacinação com a Pfizer. São adolescentes. Eles foram encontrados mortos em casa pelos pais, que ficaram horrorizados. Eles exigem uma autópsia e envolvem as universidades de Michigan e Minnesota para analisar os resultados. Miocardite causada pela vacina da Pfizer contra a Covid-19 indiscutível. Este é um caso confirmado pelos resultados da autópsia. Vitória! Você consegue imaginar levar 2 filhos para se vacinarem, sendo que todos os médicos e cientistas, pessoas de bem e o governo dizem que ela previne a doença e a morte mais terríveis e que é absolutamente inofensiva? E chegar em casa do trabalho e encontrar seus 2 filhos mortos, falecidos porque esses políticos queriam derrubar Trump e ainda lucrar alguns trilhões. E depois, durante anos, dizem para esses pais que eles são trumpistas, traidores desprezíveis, só porque dizem que a vacina matou seus filhos. Agora prepare-se para o choque. Esta é a história completa do vírus e o número de mortes relatadas associadas à vacina. Até 2021, eram algumas centenas por ano, e então, de repente, 2.725 mortes no mundo todo. Por quê? Antes de 2021, havia cerca de 200 mortes por ano e em 2021 não foram 250 nem 428, mas 21.725. Todos dizem que isso é seguro e eficaz. Eles não foram tratados e continuam. Nada mudou. Aliás, não há compaixão, governador. Eu poderia encher esta sala com fotos de pessoas que morreram por causa da vacina contra a Covid. Eu poderia encher esta sala, mas isso é negado, eles negam isso e essas pessoas não conseguiram receber ajuda. Em junho de 2021, eu realizava encontros em Milwaukee. As mulheres afetadas queriam apenas uma coisa, que fossem ouvidas e que acreditassem nelas. Mas isso ainda não aconteceu. Entende? Não são elas que politizam a questão, elas precisam de ajuda. Elas procuram médicos compassivos que reconheçam a doença delas e não que a neguem ou façam gaslighting. Em geral, olhe para esse gráfico, mas eles ainda negam dizendo que não há nada para ver aqui. É seguro e eficaz. E o próximo gráfico, dados atuais do vírus. 38.607 mortes no mundo por vacinas contra a Covid. E o vírus subestima muito esses dados. Os dados estão subestimados de 10 a 100 vezes. David Daldrin relata 28 mortes no dia da aplicação ou alguns dias depois. O vírus não prova a ligação, mas é uma correlação que deveria ter sido estudada, mas foi ignorada e censurada. De qualquer forma, chega disso. Dr. Macalupa, por favor. Eu falei com minhas próprias palavras como leigo. Acabei de descrever em linhas gerais os mecanismos nocivos dessa injeção. O senhor e o Dr. Von poderiam comentar? Já que, acredito, ambos já falaram sobre isso novamente em palavras simples. Expliquem por que isso causou tanto dano, de tantas maneiras diferentes. Por causa da biodistribuição. Dr. Macalupa? 8,5% dos americanos foram vacinados, 20% não foram vacinados. Para mim, a vacina nunca foi suficientemente segura. O RNA mensageiro, desenvolvido pela Pfizer e Moderna, foi quimicamente modificado para se tornar invulnerável à degradação pelas enzimas do corpo. O RNA mensageiro é encontrado no coração de pessoas que morreram após a vacinação. Ele é encontrado no cérebro. A proteína spike é detectada por todo o organismo. 3 estudos já confirmam que a proteína spike circula no sangue de 6 a 9 meses após a vacinação. Essa parte do vírus, seu componente letal, continua circulando no sangue dos vacinados.
O nível deles no sangue está constantemente aumentando. Esta é realmente uma proteína assassina. Ela não pode ser segura. Ela não foi projetada, desde o início, para ser segura. O que o Dr. Matkali acabou de dizer, eu quero que vocês ouçam mais uma vez. Ele disse, isso não foi criado para ser seguro de propósito. Safety trumps. Foi dito que a segurança está acima de tudo. Não toleraremos mentiras sobre medicamentos. No cartaz de Blumenthal está falsamente escrito que as vacinas, incluindo a vacina contra a Covid, salvaram milhões de vidas. Vamos aos fatos. Senador Blumenthal, está escrito no termo de consentimento da vacina que ela vai salvar vidas? Claro que não. No FAQ também não está. Não houve estudos randomizados controlados por placebo que comprovassem que as vacinas contra a Covid reduzem a mortalidade ou as hospitalizações. Nem mesmo dados confiáveis, não randomizados. Felizmente, a mortalidade por Covid caiu por 3 razões. Todos nós pegamos a doença, tanto vacinados quanto não vacinados, desenvolvendo imunidade coletiva. Nós criamos métodos de tratamento precoce. Esse é o mérito da Operação Warp Speed. Utilizamos todas as suas ferramentas e medicamentos adicionais. Atendíamos os pacientes em casa com tratamentos complexos, evitando a ida à emergência. Por isso, o governador Green não via nossos pacientes que se recuperavam em casa. Terceira razão, o vírus sofreu mutação para a forma mais leve, coincidindo com o início da vacinação em massa. Não se pode atribuir erroneamente às vacinas o salvamento de milhões de vidas. Mas isso é exatamente o que nós repetíamos todos os dias como um mantra. Isso é uma fraude. E tanto o vírus quanto as vacinas são instrumentos de manipulação dos tolos. Nós fomos e continuamos sendo manipulados. E quem impede que isso venha à tona para que todos saibam? O Partido Democrata dos Estados Unidos da América, todos os partidos liberal-socialistas da Europa, centenas de milhares de assassinos, de jalecos brancos que chamávamos de médicos, dezenas de milhares de farmacêuticos, cientistas nas universidades, financiados por bolsas para quem a verdade, a moralidade não importam. Não matar, não roubar, não causar dor. Para seu vizinho ou próximo, isso não importa. Não significa absolutamente nada, porque por uma esmola em forma de bolsas, cargos ou prêmios, eles nos traíram e continuam nos vendendo até por menos do que 30 moedas de prata. Eles mandaram milhares para a morte. Em que eles são diferentes dos oficiais da Gestapo nos campos de extermínio de ciganos, judeus e simplesmente dos descontentes? Em que eles são diferentes dos membros da Guarda Revolucionária Iraniana que acabaram de ser fuzilados? Aqueles que atiraram lá em 30 ou 40 mil pessoas? Esses mandaram para a morte muito mais do que 30 ou 40 mil pessoas, eles até exigiram que crianças fossem vacinadas. Acho que eles exigiam vacinar crianças a partir de 2 anos, sabendo que isso poderia matá-las. Em que eles são diferentes dos russos em Bucha, que atiravam de tanques em carros de passeio com famílias de refugiados? Em que eles são diferentes da Inquisição, ou a terrível Inquisição? Em que eles são diferentes daqueles que queimavam mulheres na fogueira para que o povo pensasse que isso acabaria com a peste ou a cólera e não lhes fizesse mais cobranças? Queridos formandos de Harvard e Sorbonne, das universidades de Cambridge, Stanford e Yale. Quem deles se levantou e disse, pessoal, isso é assassinato, eu não posso participar disso? Havia o Dr. Zelenko. Ele se encontrou com Trump 2 dias antes. De todas as universidades começaram a persegui-lo. Seus colegas de laboratório das universidades e empresas escreviam e falavam sobre ele como se fosse o principal inimigo da humanidade. Graças a Deus, eu falei com ele algumas vezes antes de o levarem a desenvolver câncer. Ele me deu todas as orientações e parâmetros e minha família até parou de prestar atenção à Covid. E quando eu falei sobre isso no meu canal, fui suspenso acho que por 2 semanas, se não me engano. Não foi só de um canal, mas de todos onde eu transmitia. E depois, quando reabriram, restringiram o alcance. Ninguém podia se inscrever no meu canal por 14 meses. É isso. Tudo bem. Obrigado, Vladimir, e que ele descanse em paz. Zichrono Livracha. E eu quero terminar com um diálogo entre Ron Johnson e o ministro da Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. Aqui está, ouçam. Finally, let's just put up this graph.
Vamos mostrar o gráfico. Sua transparência radical me deu 11 milhões de páginas. Descobrimos que eles esconderam o sinal de miocardite. Também descobrimos que eles esconderam o risco de AVC em pessoas com mais de 65 anos entre 2020 e 2023. Ambos os sinais foram ocultados. Eles minimizaram a importância. O que preocupa mais é que na próxima semana teremos uma audiência sobre isso. Já tenho um rascunho do relatório e eles foram informados. Peter Marks foi informado em 26 de março de 2021 que os criadores do algoritmo que analisa os dados do VAERS pretendiam ocultar eventos adversos. Ele foi informado de que, ao usar outro sistema, identificaram 49 casos de mascaramento extremo, 25 eventos adversos graves, incluindo complicações cardíacas e morte súbita cardíaca. Paralisia de Bell e infarto pulmonar. Portanto, este relatório revisado será divulgado em conexão com estas audiências. Os sinais de alerta sobre o perigo falavam por si mesmos, não deixando espaço para dúvidas. Dê uma olhada nas estatísticas de mortalidade por vacinas desde 1990, desde o lançamento do sistema VAERS. São algumas centenas de casos por ano. Choque anafilático e outras complicações. Ano de 2021, mais de 20 mil mortes. E por 5 anos a FDA insiste. Não vemos nenhum sinal. Esse foi um sinal que literalmente gritava para nós sobre o que até hoje continuamos encobrindo. Então há muitas pessoas envolvidas nesse encobrimento que ainda continuam trabalhando no HHS, CDC e FDA. Quero garantias de que essas pessoas poderão ser entrevistadas. Terei que intimar outros. Vou descobrir esse grande encobrimento. Pode falar comigo. Os democratas criaram um programa de computador especial para manipular os relatórios e enganar a mim e a você. Uma pergunta para você: como eles serão punidos? E mais uma pergunta. Meus amigos e os amigos dos meus filhos me diziam: médicos e cientistas não mentem. Se um cientista disse para você, então é porque ele pensa assim. Ele pode se enganar, claro, sim. Mas nunca um médico vai causar dano. Isso nunca acontece, exceto por digamos, 2 criminosos. Sempre existem essas ovelhas negras, como é mesmo que se chamam. Então me digam, cientistas, médicos, farmacêuticos e também as pessoas que nós escolhemos, que são pagos por nós. Por quê? Para nos proteger, principalmente para nos guardar. Eles podem mandar todos nós, absolutamente todos, para os fornos de Auschwitz, se forem pagos por isso. E não tanto quanto você poderia pensar. Eu suspeito que você já sabe minha resposta. Sim? E você, o que acha? Isso. Aliás, quer se divertir? Eu tenho algo para você, digamos assim, para se divertir. Então ouça o que os democratas dizem sobre o Dr. McCullough. Então agora vou dar, digamos, uns 45 exemplos. Vou começar com o que o próprio doutor contou nas audiências no Senado. Quero que vocês entendam que o senador de quem vamos falar agora, sim, teria que ter recebido algo para fazer isso. Acho que é muito dinheiro ou algo assim, tipo, deram um emprego para a filha dele, onde pagam muito e ela não precisa fazer nada. Bem, para fazer algo assim é preciso trabalhar. É preciso estar muito motivado para, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, calar uma testemunha antes dela falar, sem nem saber o que ela vai dizer. Então é assim, né? Houve uma audiência no Senado em novembro de 1920. O senador Gary Peters, um democrata, e claro, um democrata. Em sua declaração de abertura, antes do depoimento da testemunha, Gary Peters declarou para toda a América, e foi transmitido, que o que vocês vão ouvir agora será... Ele ainda não tinha ouvido uma única palavra e já chamou aquilo de desinformação. Então, o senador democrata chamou o médico, que tem milhares de citações, palestras no Parlamento Europeu, convites para vários lugares, sim, de mentiroso, sem ouvir uma única palavra. Bem, isso se chama censura política, que está disfarçada de procedimento. Agora então, como é que chegaram a propor tirar a certificação médica dele só porque ele tem a própria opinião? Então, o Conselho Americano de Medicina Interna,
Isso é, bem, a Associação Americana de Médicos, tipo, médicos de família, digamos assim, sim, revogaram o certificado de cardiologia e medicina interna do Makul, não por erro, não por algum dano que ele tenha causado, mas por promover desinformação. Ou seja, promover sua própria opinião em apresentações públicas. Isso é um precedente. A corporação profissional está punindo o médico por suas falas, e não pela sua prática. É análogo, bem, à excomunhão por heresia na Idade Média, só que disfarçada como proteção da saúde pública. Ele foi proibido de exercer a profissão porque disse: eu descobri uma fraude. Bem, fizeram certo, ele traiu todos eles. Eles ganhavam muito dinheiro com isso e ele é um traidor. Agora, basicamente, a comunidade científica convocava regularmente a repressão contra os dissidentes. Um artigo acadêmico em uma revista médica de prestígio, de 2023, parece, usa como era chamado Journal of Evaluation in Clinical Practice. Acho que era algo assim. Revista, então, de definições na prática clínica. Não sei como traduzir exatamente. Então, é isso. Sobre Macalo, diziam que ele era um exemplo para sustentar o argumento. Que os reguladores, ou seja, aqueles que os regulam, devem punir sistematicamente os médicos que expressam opiniões diferentes das associações. Uau! Ou seja, uma revista revisada por pares está abertamente promovendo a ideia de que médicos que não concordam com a linha oficial do partido do governo ou de suas associações devem ser privados do direito de exercer a profissão. A União Soviética de Stalin fazia isso. No governo Khrushchev, raramente acontecia. Só mandavam para o hospício, mas não faziam isso aqui. Não é uma discussão científica. Essa é uma política de sanções disfarçada de ciência. E então, o que mais eu lembro? Um processo do empregador porque ele fala no tempo livre. Nem é no trabalho. Ele só fala, não faz nada. E não é no trabalho, é no tempo livre. O ex-empregador de Makalu entrou com uma ação contra ele. Isso foi em 1921 e conseguiu uma ordem judicial temporária proibindo Makalu de mencionar o nome dessa empresa. Na verdade, o objetivo era silenciar sua fala. Ele dizia: falsificações eram constantes. Não se pode citar o nome da nossa empresa. O processo acabou sendo retirado, acho que foi por volta de fevereiro de 1923. Ele lutou com isso por cerca de 1 ano e meio ou 2, gastou muito dinheiro. Ou seja, o próprio Baylor, ou seja, a organização recuou, entendendo que perderia no mérito. Mas foram 18 meses de dano à reputação. Do médico? A destruição da reputação já tinha acontecido. O uso do aparato jurídico corporativo como meio de silenciar o médico, de poucos. Como já sabemos, tudo bem. O último, depois de todos esses escândalos, Rogan o convidou. E a Fox também o convidou para conversar. Logo depois, o New York Times. Ou seja, AP Science Feedback. Eles usam sistematicamente as aparições de McCullough nos podcasts do Rogan e na Fox News como um argumento independente contra ele, mas nunca, nem uma vez, discutiram o conteúdo do que ele falou lá. Isso é uma inversão da recomendação científica. Não é que ele está errado porque os dados mostram isso. Ele está errado porque aparece nos lugares errados. Ele foi falar com nossos inimigos, nós não gostamos deles. Bem, é tipo uma inquisição. Conversar com hereges é prova total de heresia. Ou seja, o denominador comum de todos os 5. Eu dei exemplos para vocês. Nenhuma dessas ações contesta os dados de McCullough no mérito. Todos os 5 são mecanismos procedimentais, corporativos e de guilda, por assim dizer, medievais, e mecanismos retóricos de supressão, aplicados em vez de um debate científico. E isso é chocante. Porque quando as pessoas te dizem nossos médicos, nossos cientistas, sobre o que você está falando, você pensa, meu Deus, eu sou um otário. Não discuta com eles, eles são otários. Eles gostam de ser enganados. Aqui está. Então Galambos avisou. Digamos assim, professor, eu aprendi com ele, não porque eu o conhecia,
Quando a ciência social se torna uma ferramenta de coerção estatal e corporativa, e não de pesquisa livre, ele também nos falava uma palavra que nem sempre pode ser dita durante podcasts, transmissões e outros episódios de rádio. Mas, digamos assim, para nós e para a nossa liberdade chega o fim. Ah, pensei em uma substituição para aquela palavra. Bem, tudo certo, é isso. Vamos encerrar por aqui. Espero muito ter convencido vocês de que nós, na América e no mundo ocidental em geral, temos os cientistas mais honestos, mais morais e mais sinceros que nunca mentiriam. E médicos que nunca fariam nada de ruim para vocês só para ganhar dinheiro. Porque eles são tão morais que até mesmo a ideia de ganhar dinheiro os assusta. Ok. Adeus. Vamos encerrar por aqui. Até a próxima.